Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Ramon Magalhães, sou juiz do trabalho aqui no TRT da Segunda Região e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a preparação para o concurso da Magistratura do Trabalho, ok? Nessa jornada aqui até a aprovação eu fiz mais de 25 concursos, tá? Cheguei a fazer 5, 6 concursos da magistratura no ano e eu queria compartilhar um pouquinho a experiência para vocês, até como uma forma de tranquilizar, porque à primeira vista, quando a gente vê aquele edital gigante, né, dá um desespero. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, dá para contornar, tá? Então a primeira dica que quem quer fazer o concurso da magistratura do trabalho é atenção lá ao requisito constitucional, tá? São 3 anos de prática jurídica e essa prática jurídica é a forma mais corriqueira de se obter 5 práticas de atos processuais por ano, tá? Em processos preferencialmente distintos. Você pratica o ato no processo lá, pede a certidão e vai guardando. Que na hora do que você precisar apresentar a descrição definitiva, você apresenta e não terá maiores dificuldades, ok? Um segundo ponto que eu queria falar com você é sobre a composição do concurso da Magistratura do Trabalho, tá? É um concurso composto por 5 etapas, cada etapa tem um peso distinto. Todas as etapas são eliminatórias, com exceção da etapa de títulos, que é apenas classificatória. Sobre os pesos de cada etapa, é importante vocês saberem, né, que tem um pesos distintos, mas aqui eu imagino que o candidato faz o melhor que ele consegue. Não está tanto o alcance que ele consegue melhorar. Mas eu daria um pouco de atenção à questão dos títulos, que são tem títulos ali bem simples previstos no edital ou na resolução 75 do CNJ, que é o parâmetro. São títulos bem simples que podem fazer uma pontuação que no final pode subir sua classificação. Só a título de exemplo, nesse concurso nacional que foi que eu participei, a diferença entre o pessoal da primeira leva a ser nomeado e o da última leva foi de quase 2 anos. Então, no final, qualquer pontinho a mais de título pode fazer bastante diferença, ok? E eu vou comentar um pouco aqui sobre as matérias que caem, tá? Matéria por matéria aqui do edital, para ver como a gente consegue otimizar. Só lembrando que estou usando como parâmetro aqui o edital do último concurso, tá? Que foi o concurso nacional. Primeiro passo, estudo para magistratura. O candidato tem que ter por base a leitura de lei seca, não tem jeito. Serve para a primeira fase muito e vai auxiliando também nas demais, tá? É essencial fazer a leitura da legislação seca mesmo. Ler súmulas, OJs, recursos repetitivos e, na medida do possível, estar atualizado, tá? Com os informativos. Pelo menos os informativos de TST, STF, STJ, tá? Isso aí é um norte que auxilia bastante. E em relação a todas as etapas também a dica é praticar, tá? Primeira fase é combinar a leitura da legislação com a elaboração de questões, tá? Hoje a gente encontra facilmente aí no mercado sites que disponibilizam e tem cursos que oferecem simulados também de questões inéditas. Para a segunda fase também a parte discursiva, também aconselho treinar, tá? O ideal é você ir treinando de forma concomitante. Assim que você avança ali uns 10 a 20% na primeira fase, você já pode começar a treinar a discursiva. A sentença eu daria para começar num momento posterior, tá? Até porque para a questão de otimizar o tempo e ver o tempo disponível, primeiro você vai melhorando na objetiva, quando você estiver ganhando a segurança na discursiva, você começa a introduzir a prova de sentença na periodicidade, a princípio mensal, vai reduzindo para quinzenal e à medida que for ganhando mais confiança nas outras fases, vai aliviando um pouco na primeira fase, focando na sentença, tudo bem? E é isso. Agora eu vou comentar um pouquinho aqui sobre matéria por matéria, tá? Do constante no edital do concurso nacional, que normalmente é o edital padrão aqui que acaba sendo usado, né? A gente vê aqui, são mais ou menos mais de 10 matérias, né? São umas 12, 13 matérias aqui. Cada matéria são muitos pontos. O dia de trabalho, por exemplo, são 35 pontos, tá? E eu sugiro que vocês peguem também o edital para gente ir folheando junto, porque eu vou começar a destrinchar aqui e eu acho que vai contribuir bastante no estudo de vocês. Por exemplo, a primeira matéria aqui é Direito Individual do Trabalho. Essa parte introdutória, do ponto 1 ao ponto 7, por exemplo, eu recomendo fortemente a leitura de um livro de doutrina, tá? Essa parte inicial de trabalho é importante. Se quem tiver afinidade com o Godinho, pega o Godinho, que eu recomendo, é o que eu acho melhor. Mas quem não tiver, pega o livro de sua preferência e dá uma aprofundada aqui no âmbito de livro. Do ponto 8 em diante,
O pesado aqui é a leitura da legislação mesmo, tá? Eu vou destacar alguns pontos aqui que você pode pegar no livro de sua preferência para dar uma lida, mas no geral a leitura da legislação basta. Por exemplo, eu destacaria aqui do ponto 8 até o final a questão do contrato por equipe, tá? Se tiver para dar uma lidinha na doutrina, a parte de grupo econômico, sucessão de empregador também é importante, a parte de pré-contratação, a parte também atual que pode servir para uma segunda etapa, formas de invalidade do contrato de trabalho, ponto 14 também é importante, ele trabalho ilícito, trabalho proibido, dá uma lidinha na doutrina. A parte de trabalho infantil também é muito importante, dá uma lidinha na doutrina. A parte de efeitos conexos e efeitos do contrato de trabalho, ponto 19, eu acho importante também dar uma lidinha na doutrina. E a parte de assédio moral, assédio sexual também, que é um tema sensível, que vira e volta cai na segunda fase, também eu acho importante dar uma lidinha na doutrina. Mas, no geral, as demais matérias você pode ler aqui pela legislação, súmula, OJ, repetir jurisprudência. Treinando questões tanto de primeira como de segunda fase é suficiente aqui, pelo menos na grande maioria dos casos, tá? E daí, se você conseguiu matar todo o cronograma de estudo, conseguiu pegar razoavelmente as matérias, quiser dar uma aprofundada aqui, você pode dar uma aprofundada, tá? Mas eu falo isso a nível de prioridade. Você prioriza isso aqui e no caso concreto sobrou tempo, sentiu uma maior dificuldade, sentiu que precisa aprofundar determinado tema, você vai aprofundando, ok? E aí eu destacaria assim, até para um estudo focando até mais na segunda fase, né, mas que tem repercussão na primeira, 3 temas aqui em direito do trabalho. A parte de acidente de trabalho, tá? Quem tiver condições, lê o livro do Sebastião Geraldo de Oliveira, melhor que tem. Parte de ações coletivas, tá? Que serve tanto para a magistratura como para o MPT. Eu li o livro do Raimundo Simão de Mello, achei muito bom. E uma leitura sobre terceirização, também que é um tema muito recorrente do cotidiano do magistrado. E aqui eu li o livro da Gabriela Neves Delgado, que é a filha do Goldinho, que é um livro muito bom, tá? A parte de direito coletivo, que é a segunda matéria, já é uma parte que não é tão fácil a leitura da CLT apenas, né? A CLT tem um monte de dispositivo ali que não foi recepcionado pela Constituição, tem outros que são cuja a recepção é controvertida. Aqui eu já sugeriria pegar um livro para ler, tá? Pegar uma doutrinazinha. Eu gosto muito do Goldinho, da parte do coletivo, mas quem não se adaptar à leitura do Goldinho, pega o livro de sua preferência, mas aqui é importante não ficar só na leitura da CLT, até porque é muito difícil, você vai ler lá muito dispositivo que já não foi recepcionado e tal, e fica meio solto na cabeça, tá? E paralelamente treinando questões em sites na internet, onde você achar conveniente. A terceira matéria é direito administrativo. É uma matéria que não dá assim para ficar lendo apenas lei e pronto, porque as leis são esparsas, né? Não tem um código, algo mais concentrado assim. E daí eu sugiro você pegue uma sinopse. No meu caso eu achei uma videoaula, resumi a videoaula e foi meu material de base. Com base nisso aí você consegue desenvolver em 70, 80% das questões, ok? E tem que sim ler as leis específicas, mas em administrativo eu chamo a atenção para as 2 leis. Lei de licitação, tá, que teve alteração recente, tem que estar atento a essa questão do abacate em cada uma das leis, mas não precisa se debruçar integralmente sobre a lei de licitações, tá? Em regra não precisa. Foca na parte principal ali, na parte geral de licitação, hipótese de dispensa, inexigibilidade e a parte da responsabilidade trabalhista, tá? Dá uma focada nesses pontos aí, porque se você for aprofundar em todos os aspectos, eu acho que talvez o custo-benefício não compense. Se tiver disponibilidade de tempo, aprofunda. Se não tiver, prioriza isso aí, ok? E uma outra lei também que é muito grande aqui administrativo, que eu acho que vale a pena dar uma otimizada, é a Lei 8.112, tá? É uma lei grande, é uma lei importante até para o servidor público, mas para nível de prova foca na parte geral também, que normalmente é a parte inicial da lei, a classificação situação, e a parte final ali de sanção que pode ser aplicada ao servidor, certo? No mais a legislação seca mesmo, e aí já vai otimizando. Já matamos aqui 3 matérias, tá vendo? E aí, apesar de serem muitas matérias, você tentando otimizar o estudo aqui, consegue fluir rapidinho. Uma outra matéria é direito penal. Normalmente o pessoal que estuda para magistratura do trabalho não tem tanta afinidade com direito penal. O edital de penal no primeiro momento assusta, são 16 pontos, estou olhando aqui. Mas estatisticamente, quando você for olhar, você vai perceber que 85% das questões estão relacionadas a crimes contra a organização do trabalho.
Então dá uma focada ali naquela parte que gira em torno do artigo 200 ali do Código Penal. Ali você tem que ler bem. Em segundo plano, eu daria uma lida em crimes contra a administração pública, tá? Em importância um pouco menor. E as outras partes aqui, historicamente, caem muito pouco. Ou seja, só ler se tiver tempo disponível mesmo, se tiver que priorizar. Foca nesses dois aqui que eu falei, crimes contra a organização do trabalho e crimes contra a administração pública, que você já resolve aí 90% das questões. Certo? Processo do trabalho. É uma matéria, talvez, a complexidade do processo do trabalho, é porque a CLT não rege a matéria de forma completa, né? E recorre a outros diplomas, como a LEF e o CPC. Daí sim, temos que fazer a leitura, né, da CLT, das súmulas, OJ, mas aqui, de um modo geral, eu recomendaria uma doutrina, a exemplo do Felipe Bernardes. É uma doutrina que eu completinha que atende à finalidade do concurso, tá? Existem outros livros, mas talvez o custo-benefício de tempo e o aprendizado que você obtém, o livro do Felipe Bernardes, aliado à legislação pura, daria para você dar uma segurança para você começar nessa jornada aqui, tudo bem? E temos também a parte de direito constitucional do trabalho, seria a próxima matéria. Direito constitucional, eu destacaria aqui do edital os pontos 1, 2 e 3, tá? Aquela parte introdutória da parte de direito constitucional, normas constitucionais, princípios, constituição, conceito, objeto. Dá uma lidinha nisso aqui no Pedro Lenza, que ele atende de forma satisfatória. Controle de constitucionalidade, eu acho que é um assunto também que vale a pena dar uma aprofundada, ou no Pedro Lenza ou no outro livro de sua preferência. Mas o restante você pode resumir a dar uma leitura na Constituição, na legislação, treinando questão também, que você vai pegando o que tiver de mais importante. Algum julgado relevante do STF também vai ser cobrado em questão. Você treinando, você acaba aprendendo, ok? Direito civil é uma matéria aqui que não é tão extensa, né? São 10 pontos. Mas direito civil eu recomendaria aqui uma leitura do próprio Código Civil, tá? E da Lindb, né, também, que fizer emissão. Mas não adianta dar aprofundamento aqui não, até pelo nível do que vem sendo cobrado historicamente. Só lembrando, tá? Eu faço concurso da Magistratura do Trabalho desde 2012, até esse último aqui do concurso nacional. Já fiz mais de 25 concursos, então eu consegui, treinei questões aí de perder de conta. Então eu acho que eu consigo ter uma noção assim do que cai mais do que não cai, tá? Em direito civil, do que alguém tiver alguma dúvida, pega o livro do Tartucci para tirar pontualmente algum ponto que não entendeu, que achou mais complexo. Mas direito civil, de um modo geral, o que cai é aquela parte inicial, tá? Ali até prescrição e decadência cai muito. Contratos, parte geral também ainda cai um pouco, é a parte geral, tá? A obrigação é um assunto um pouco mais chatinho, a meu ver, mas também não cai tanto. E a parte de responsabilidade civil, tá? É um assunto importante que vale a pena dar uma focada, assim. Mas essa parte de direitos reais, a parte de contratos em espécie, não costuma cair com recorrência, tá? Eu chamaria a atenção aqui no máximo para o contrato de empreitada, um contrato da procuração, né, do mandato. E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu acho que só são os dois assim que eu poderia ver, porque tem acaba tendo uma das teorias lá do direito de trabalho que podem se interrelacionarem, ok? ECA é uma matéria pequena, né? Mas for para ler o ECA tudo não compensa, tá? Pelo nível que vem sendo cobrado, a profundidade, a quantidade de questões, é que normalmente cai pouquinha questão. Não vale a pena um aprofundamento. Eu daria só uma lida naquela parte do trabalho do menor, tá? Tinha uma controvérsia ali do alvará, né, para o trabalho infantil, o trabalho do menor, mas isso aí o STF já decidiu, então a importância tem de diminuir. Mas, embora o candidato que está atento a isso, ok? Sobre o bloco 3, processo civil. Processo civil, numa questão de, para otimizar o estudo, dá uma leitura no CPC, no ICRUA e treinando questão, é suficiente. Você garante aí 80%, 85%, tá? Se tiver tempo e quiser aprofundar, pode pegar um livro como o Daniel Amorim para tirar uma dúvida, para recorrer. E se for um assunto muito específico, não sei, um assunto como provas, por exemplo, pode pegar o Didier também, que é um livro que eu gosto muito. Mas, como regra, não precisa, tá? Lê o CPC, treina a questão, você já compreende. E Direito Internacional é uma matéria que
que cai também, não cai com tanta recorrência, mas pode cair também segunda fase. Aqui cita até a Convenção de Viena e tal, mas acho que talvez dê uma lida só pontual na parte de imunidade de jurisdição e tal, de Estado estrangeiro. Talvez, se for para ler, leria isso. Mas o que mais vale aqui é você pegar um caderno, né, de uma videoaula, uma sinopsezinha no máximo aqui e dar uma lidinha, tá? Mas aqui eu não aconselho desprezar não, que é um assunto que cai muito em razão das normas internacionais, tá? Pode cair norma de OIT e tal. Então é bom a gente entender um pouco como funciona a dinâmica das normas internacionais, da parte de hierarquia. Acho que valeria dar uma olhada nesse ponto aqui. Agora tem pontos aqui como OMC, cadê mais? Direito comunitário, União Europeia e tal. Cai muito pouco, tá? Não, eu não recomendaria um aprofundamento no primeiro estudo. Se já matou o edital, quer dar uma aprofundada, vai, fica à vontade. Mas está tendo pouco tempo, é um estudo por prioridade, pode deixar isso aqui para o segundo plano. Foca na parte da OIT e de imunidade de Estado estrangeiro. Pronto, isso aí você já marcou aí mais da metade das questões que podem cair em direito internacional. Direito previdenciário. Não é tão difícil, mas a dificuldade maior é que toda hora surge uma inovação legislativa, né? Muito recorrente. Aqui eu recomendaria a leitura mesmo da Constituição, aquele pedaço lá que fala da Previdência, 8.213 e pontualmente a 8.212, tá? 8.212 você pode ler a partir do custeio ali, mas não é tão recorrente em prova, tá? Focaria mais na parte da Constituição e na parte da 8.213, focando aquela parte inicial ali que cai período de graça, inscrição, condição de segurado e a parte de benefício. A 8.213 cai com a recorrência maior, tá? Temos aqui ainda empresarial. É uma matéria também que normalmente o candidato, o estudante da magistratura do trabalho não tem tanta afinidade, tá? Normalmente também cai pouquíssimas questões, cai 2 a 3 questões numa prova de concurso de 100 na primeira fase. Segunda fase não cai com tanta recorrência. Aqui eu destacaria a parte de recuperação judicial em falência, não a lei toda, tá? Que a lei é muito grande. Mas a parte que impacta no processo de trabalho, especialmente ali o artigo 6º, tá? Se você dominou aquele artigo 6º ali, acho que tem um artigo 49 que fala da recuperação judicial. A parte tem um artigo, acho que 80 e alguma coisa, que fala da preferência dos créditos, que trata do crédito trabalhista. Fez isso aí, você já abarcou metade do conteúdo empresarial. E aí, se der um cadernozinho para ler, der um tempozinho, vai lá, dá uma lida numa sinopse, num caderno resumido. Mas se não, foca só aqui na recuperação judicial e falência, que você já garantiu muita coisa, tá? Direitos humanos é uma matéria que está ganhando importância, tá? Se a diretriz do concurso nacional for mantida, é uma matéria que tende a ser mais cobrada e mais valorizada. Aqui eu recomendaria uma sinopsezinha da Juspod do Rafael Barreto. Quando eu li, era até pequenininho o livro, não tinha nem 100 páginas. Agora acho que está um pouco maior. Mas você pega uma sinopsezinha dessa, eu acho que vale a pena uma atenção. Ainda que não caia específico, pode até não cair a matéria de direitos humanos, mas às vezes cai relacionado com o direito constitucional, às vezes pode cair relacionado com a segunda fase ou até mesmo na prova oral. Daí eu acho que vale a pena pegar uma sinopsezinha dessa e dar uma lidinha, tá? Na parte de direitos humanos. Deixa eu ver se tem um ponto mais aqui para destacar. Não, pode dar uma olhadinha na sinopse. Tem as convenções específicas aqui. Eu não aprofundaria nisso, de convenções da ONU. No máximo, daria uma lida na DUDH. Convenção da OIT que menciona aqui, vale a pena dar uma lidinha. Mas as demais eu não aprofundaria, não. Bangalore dá para ler também, que é bem pequenininho. E a parte aqui é de humanística, tá? Humanística é uma matéria que é prevista há muito tempo, né? Mas não é costumeiramente cobrada, mas está começando a ser. Especialmente segunda fase e prova oral. Primeira fase ainda cai pouco, mas aqui eu não pode desprezar aqui essas matérias, tá? Que é sociologia, psicologia, ética, filosofia e teoria geral do direito. Só que são 5 matérias, tá? Mas não precisa se desesperar. Isso aqui eu deixaria para uma leitura num grau de importância, deixaria um pouco após as demais, as que você conseguir avançar nos demais. Mas aqui você pega uma sinopse do João Paulo Lordelo, tá? Eu estudei por essa sinopse. É um livrinho dele bem resumido, que fala muito bem e, tipo, para fim de concurso, atende perfeitamente, tá? Você pega isso aqui, vai dando uma aprofundada aos poucos, quando tiver disponibilidade.
porque vai ajudar demais na preparação. E é isso, o estudo de primeira fase. É essa leitura aqui detalhada que eu estou falando aqui das matérias, treinando questão e aprendendo. Treino de discursiva, também no mesmo sistema, você na medida do possível vai treinando, vai aprendendo com os colegas, vai aprendendo com a correção dos professores, porque com o tempo você vai vendo o que é mais cobrado em segunda fase e você consegue direcionar. Até desse estudo aqui, você fala, mas caiu mais criança e adolescente, quero dar uma aprofundada. Você vai lá e dá uma aprofundada na matéria. Caiu o grupo econômico, você vai lá, dá uma aprofundada na matéria. Porque você faz um estudo pontual a partir da experiência que você tem com a segunda fase para os livros, porque você tem que selecionar, o tempo é escasso, você vai pegando o que mais cai, isso vai lhe dar um conforto muito grande, ok? E treino de sentença é isso. Depois, para quem já tem um tempo de estudo, vale a pena começar uma sentença por mês, depois reduz a cada 15. E para quem está iniciando os estudos, eu deixaria a sentença para um segundo momento, tá? A partir do momento que começar a ir bem na primeira fase, nos treinos, pode pensar em introduzir a sentença. E é isso, gente. O que eu queria falar aqui é isso. Posteriormente eu quero fazer um novo vídeo com vocês sobre técnicas de elaboração de prova objetiva. Eu vou separar um outro momento aqui se vocês gostarem desse vídeo aqui. E vou preparar um outro vídeo, também vídeo curto, esse é um pouco maior que eu tive que comentar todas as matérias, mas eu vou fazer um vídeo curto sobre prova objetiva e prova discursiva, tá? Que eu tenho um pouco mais de experiência. E é isso aí, qualquer dúvida aí estou à disposição, ok? Quem gostou me segue lá no Instagram, @Ramon Magalhães. Obrigado, boa tarde.